Olá pessoal, tudo bem? Eu estava aqui fazendo umas reflexões e acabei fazendo algumas anotações aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um assunto que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, né? Principalmente nessa questão de quando a gente fala do autoconhecimento, da autoajuda, né? De se manter positivo. A gente vê muito por aí, né? A gente precisa manter a mente positiva, cultivar bons pensamentos, ter um pensamento sempre voltado para o bem. Mas aí eu queria me aprofundar um pouquinho a respeito disso, porque eu vejo que muitas pessoas elas abordam esse tema, não é nem por maldade, não estou dizendo que seja uma maldade, mas eu acho que fica uma coisa muito superficial quando a gente fala, para você alcançar aquilo que você deseja, uma vida próspera, né? Normalmente é muito vinculado esses temas a dinheiro, né? Como se o dinheiro ele fosse o único problema de nossas vidas. Na verdade, as pessoas colocam o dinheiro como se fosse o centro do problema de nossas vidas. Ou seja, é a partir do dinheiro, do problema do dinheiro, que os outros campos de nossas vidas começam a se desequilibrar. Na verdade, eu não vejo dessa forma, não. Mas enfim, isso aí fica para um próximo vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas sempre vinculam muito isso ao dinheiro, porque eu acho que até é um chamariz, né? As pessoas sempre que encontram algum material voltado com dinheiro, com prosperidade, as pessoas têm interesse. E acabam não percebendo a real mensagem que determinada pessoa quer passar e foca somente no financeiro. Então, é isso que eu queria abordar com vocês hoje, que é a respeito do poder do nosso pensamento. A gente sabe que aqui onde a gente vive, vamos limitar aqui ao nosso planeta Terra, né? Não vamos entrar no mérito de energias extrafísicas, enfim. Vamos ficar aqui no planeta Terra. E nós sabemos que nós somos rodeados de energia. Nós somos energias também. Então o tempo todo a gente está trocando energia com pessoas, com ambientes, com a natureza. Então, partindo desse princípio que tudo é energia, nós podemos concluir também que o nosso pensamento ele gera uma energia, né? O simples fato de você pensar em algo, isso está plasmando uma energia. E essa energia é o que nos cerca e é o que nos afeta. Então a gente pode concluir que todo tipo de pensamento que a gente tenha, qualquer que seja, ele gera uma energia que de certa forma vai nos afetar em algum momento, de alguma forma, de alguma situação, né? E então a gente precisa entender que, voltando lá àquela questão do início que eu falei, que as pessoas têm uma percepção diferente quando a gente fala de nutrir bons pensamentos. Na verdade, muitas pessoas acabam não nutrindo de verdade bons pensamentos, mas sim ficam repetindo mantras superficiais e que na verdade as pessoas não vivem aquilo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando alguém fala, para você poder alcançar determinada coisa, você tem que ficar pensando naquilo, pensando, repetindo. Mas o simples fato de você pensar e só repetir mecanicamente, talvez não vá ter o mesmo efeito do que você realmente sentir e vivenciar aquilo. Porque o verdadeiro pensamento não é aquilo que você fica repetindo automaticamente sem acreditar, né? Mas é aquilo que você pensa, vive e sente. É aquilo que desperta uma emoção em você. Então esse é o verdadeiro pensamento. Então quando a gente fala de nutrir bons pensamentos, não é só passar o dia inteiro lá pensando, eu sou zen, eu sou zen, eu sou zen. Eu sou da paz, eu sou da paz, eu sou da paz. Não vou me estressar, não vou me estressar, não vou me estressar. Mas por dentro você vive uma coisa completamente diferente. Então tem uma diferença de você nutrir bons pensamentos, ter bons pensamentos de verdade, do que você ficar só repetindo no modo automático. Então, sabendo disso, sabendo que tudo que a gente pensa, a gente gera
uma energia, o pensamento gera uma energia, a gente pode entender que, partindo desse princípio, é possível a gente mudar qualquer coisa em nossas vidas a partir do pensamento. Na verdade, a partir do padrão de pensamento. Porque vamos entender uma coisa. Quando a gente age, a gente está agindo baseado no pensamento que nós tivemos. Então vamos entender. A gente tem um pensamento que gera uma ação e essa ação vai gerar um comportamento e esse comportamento é o que vai determinar o que nós somos. Então a gente consegue entender que só falar, repetir, sem passar por essas etapas, né, ficar naquela repetição automática, não vai ter o efeito. A gente precisa pensar de forma saudável para a gente ter uma ação de forma saudável e aí sim, o nosso comportamento baseado nessa ação vai ser um comportamento saudável, né? E aí sim, isso tudo vai determinar quem nós somos. Então nós somos pessoas saudáveis, vamos dizer assim, né? Porque a gente pensa, a gente age, a gente tem o comportamento e aí nós somos. Então é importante passar por todas essas etapas. A gente não tem como pular essas etapas e ficar só pensando e não vivenciando isso. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o verdadeiro nutrir bons pensamentos, criar a nossa realidade baseada nos pensamentos, é passando por todas essas etapas. É agindo, é pensando, é sentindo, e aí sim. É por isso que eu gosto de falar muito de que em qualquer trabalho terapêutico que você venha fazer, a única forma de a gente conseguir realmente uma mudança é a gente atacando diretamente a forma da gente agir, pensar e sentir. Porque quando a gente pensa de determinada forma, a gente age de acordo com aquilo e também gera uma emoção baseada em tudo isso. Então, quando gera a emoção, aí sim, aquele pensamento está fazendo efeito. Consegue entender? É diferente de você ter um pensamento mecânico, que você só fica repetindo, sem saber o porquê, sem entender para quê, achando que o simples gesto de você estar só repetindo vai ter o resultado que você gostaria. E muitas das vezes acaba não acontecendo. Porque é isso, porque é uma coisa que não é verdadeira. Você não está vivenciando aquilo que você está pensando, você apenas está pensando e achando que aquilo vai acontecer de forma mágica. E não é assim que funciona. Então, eu deixo a reflexão para vocês. Que tipo de padrão de pensamentos vocês nutrem diariamente? Vocês acordam já com que tipo de pensamento na mente? É reclamando? É com mau humor? É xingando? É condenando? Então, entenda que esse tipo de padrão, que é um padrão negativo, um padrão baixo, se você já tem por hábito, até mesmo que inconsciente, de nutrir esses pensamentos durante o seu dia, que são pensamentos de baixas vibrações, de baixa energia, que tipo de situações que vocês vão atrair para a vida de vocês diariamente? Vão atrair pessoas negativas, pessoas estressadas, pessoas de baixas vibrações também, como vocês estão nutrindo os pensamentos. Partindo para o olhar extrafísico, vão atrair espíritos vampiros que drenam a nossa energia. Ou seja, a gente cultivando esse tipo de pensamento de baixa vibração, que é comum, que muitas pessoas no automático acabam colocando a culpa no trabalho, no trânsito, no vizinho, na família. E na verdade não é isso. A culpa, ela é simplesmente nossa. Nós temos o poder de cultivar o que nós gostaríamos de vivenciar. Não estou dizendo que você cultiva isso de forma inconsciente, querendo vivenciar isso, mas não. Você pode mudar isso. Você pode mudar esse pensamento. Então, se você, no seu dia, você está sempre ali estressado, xingando o outro, passando por cima do outro, ofendendo, você acha que você vai atrair o que para você? Porque você está criando isso. Você está plasmando essa energia.
Você acha que você vai receber o quê? Você vai absorver o quê? É aquela velha máxima, semelhante atrai semelhante. Então, se você está o tempo todo emanando esse tipo de vibração, o que você vai atrair para você? É a mesma faixa vibratória. Pessoas do mesmo jeito, situações do dia a dia que vão ser da mesma forma, situações complicadas, estressantes, as coisas não andam, a vida não parece que não flui, mas a gente não sabe que a gente diariamente está alimentando essas coisas ruins, né? Então, se você quer, né, um ambiente de luz, você precisa aprender a ser luz. Você precisa aprender a criar a luz, a nutrir a luz dentro de você. Você não vai conseguir a paz, a tranquilidade, o descanso mental, que eu digo, né? Através de pensamentos contrários. Então a gente precisa olhar e precisa analisar que tipo de pensamento a gente tem diariamente e sair desse automático. Entende? A gente precisa realmente parar e analisar. Será que eu estou sempre cultivando esses pensamentos? A maior parte do dia você está pensando coisas boas ou coisas ruins? Você passa a maior parte do dia de forma saudável, com bons pensamentos, contente, ou você passa a maior parte do dia reclamando da vida? Seja ela qual for a reclamação. Não importa qual seja. Faça essa análise e repare que tipo de pensamento você nutre diariamente, até de forma inconsciente, automática. Aí sim, quando você começar a analisar isso, parar, poxa, realmente, a maior parte do dia eu passo reclamando, eu passo resmungando, eu passo xingando, ofendendo. E não precisa ser só o outro, não. A nós mesmos também, reclamando da gente, condenando a gente, culpando a gente. Então é isso tudo, vai gerando uma energia. E essa energia acaba voltando para você. Então se você quer mudar o pensamento, descarregar essa energia pesada que você convive diariamente, precisa começar aqui, com o pensamento. Não estou dizendo que você vai virar o puritano, o santo, não é isso. Mas é você ter uma mente sadia, um pensamento sadio, parar de reclamar das coisas, parar de ficar criando coisas negativas diariamente, cultivando coisas negativas no seu pensamento. Que aí sim, você mudando esse padrão, e ele tem que ser aos poucos, diariamente, tá sempre olhando, vigiando para não se deixar desviar, que aos poucos a gente vai começa a quebrar esse padrão. Aí sim, as coisas começam a fazer sentido e as coisas começam a mudar a forma de plasmar o pensamento. Tá certo? Então, tudo na vida é mutável. Nada é determinado. Então, se você quer uma vida melhor para você, se você acha que a sua vida não está bacana, comece fazendo essa pequena análise de como é o seu pensamento diário. É sempre pesado, é desgastante, principalmente numa segunda-feira, que as pessoas trazem esse conceito de ser um dia ruim, um dia pesado, um dia que você tem que sair para trabalhar, como se trabalhar fosse uma coisa ruim. Olha como é que é interessante o pensamento. As pessoas buscam tanto um trabalho, querem tanto trabalhar, quando estão desempregados ficam desesperados, procurando uma oportunidade, e aí quando está trabalhando, reclama de ter que acordar numa segunda-feira para ir ter que trabalhar. Então olha o tipo de pensamento que a pessoa já vai alimentando no automático. Sabe? Ah, hoje é segunda-feira, tem que sair para trabalhar, ah, que coisa ruim. Olha como é que você já está plasmando um monte de energia negativa até para você mesmo, principalmente para você. Isso tem para o coletivo também, que é um outro tema, mas a gente está falando aqui de nós. Estamos olhando para a gente. Então, repara como é interessante esse padrão de pensamento negativo, né? Você já acorda com aquela sensação, já começa no domingo. O domingo, final do dia, já começa aquele peso para muitas pessoas de que amanhã é segunda e que tem que acordar para trabalhar porque não quer trabalhar, mas quando está desempregado, não fica lutando, desesperado para arrumar um emprego, aí quando tem um emprego, você fica reclamando, tem que sair para trabalhar. Então, quer dizer, olha como fica uma coisa meio estranha, né? Então, faça essa análise. Veja que tipo de padrão de pensamento você nutre diariamente
e traga isso para a sua vida. Será que os problemas que hoje você tem na sua vida, muitos não estão baseados nesses padrões de pensamentos? Faça essa análise, faça esse olhar, que muitas questões vão começar a aparecer de resposta para vocês. Tá bom? Essa foi a reflexão que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Concorda, não concorda? E é isso. E lembrando que aqui no canal, pessoal, nós temos um curso gratuito do Reiki de Arcanjo Miguel. Tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link para vocês participarem. É totalmente gratuito, tá bom? Então é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo e até lá.